Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos dar início a uma nova série no canal, né? Essa série vai ser um pouco parecida com a série de speedrun, né, do xadrez pensado. No entanto, as diferenças é que nessa série aqui eu não consegui ajustar o rating do Lichess, ajustar o rating para 500, né, ou 400, e eu não sei qual rate vai começar, né? Esse que é o segredo, eu não sei em qual rating. Como vocês podem perceber, eu criei aqui a conta há 10 minutos. E eu não sei em qual faixa de rating o Lichess vai iniciar a nossa conta, né? Pode ser em qualquer uma. Eu tentei aqui na hora de... Eu ia tentar aqui criar uma partida, não criei, para ver as opções, né? Você tem como setar ali o intervalo de rating. Só que o Lichess, diferente do chess.com, não dá essa opção. Então aqui, geralmente, uma breve memória que eu tinha quando eu jogava do Lichess é que começa com 1500, né? Ou você inicia com jogadores de 1500. Eu não sei se vai ser esse o caso. Eu não achei aqui nas configurações onde pode alterar isso. Nesse caso, vai ser uma surpresa tanto para mim quanto para vocês o rating do adversário, né? Espero que não seja um rating muito alto para que a gente possa subir aos poucos, né? E depois para que a gente possa setar também no intervalo de rating, que eu creio que depois de umas partidas você consegue ajustar. E lembrando que eu não vou terminar com a série do chess.com, né? Vou continuar com ela. Eu apenas vou adicionar essa série também, né? Pra gente poder ter mais conteúdo. Enfim, chega de papo furado, vamos pra partida. Vamos jogar uma partida de 15-10, no mesmo estilo... Deixa eu ver se tem 15-10 aqui. É, tem 15-10 aqui no Lichess. Antigamente só tinha 15-15, né? Mas eles fizeram aqui o 15-10. Ranqueada, óbvio. Aqui eles deixaram o intervalo de rating entre menos 500 e mais 500. E não tem como ajustar. Não tem como ajustar. Porque aqui eles estão supondo que o meu rating seja 1500. E não é justo, né? Eu perder rating de propósito para descer e depois iniciar a série. Talvez tenha jogadores que façam isso, mas isso se chama manipulação de rating, né? E você não pode manipular o seu rating. Então, dito isso, a gente já sabe que é a faixa que a gente vai começar, né? A gente vai começar aí com 1500 de rating. E também já inicia aí num rate que eu percebi que muitos inscritos estão aqui nessa faixa dos meus vídeos, né? Entre 1200 a 1800, mais ou menos, 1900. Então, essa série pode ser até mais útil do que a outra, mas eu não vou parar para outra. Essa daqui vai ser um complemento da outra série, né? A outra não vai deixar de existir. Ranqueada e jogar, né? Bem, caímos com um jogador de 1659. Vamos fazer o primeiro lance antes que ele abandone. E vamos ver o perfil dele, né? O jogador aí que se cadastrou em 11 de dezembro de 2023. E tem um gráfico aí interessante, né? Ele chegou alto, é porque ele começou com esse rate maior. Caiu, não conseguiu sustentar, né? Ou seja, é um jogador aí honesto. E jogou 1081 partidas. Então a gente pode confiar nesse jogador. E aqui já começa uma pequena crítica, não é uma crítica de verdade, mas é uma pequena crítica a esse lance cavalo em C3, né? No geral aqui, quando brancas fazem D4 nessa posição, elas vão querer jogar C4 também, né? E no momento não vão poder jogar por causa do cavalo. O cavalo está ocupando aqui a casa de C3. Então o adversário não vai poder fazer aqui C4, porque ele colocou o cavalo tapando essa casa. É uma pequena crítica, não é algo aí que vai fazer ele perder, mas a gente já sente um conforto, né? De não jogar com esse peão aqui atuando no centro. Então vamos fazer D5. E percebo que com C4 aqui ficaria mais difícil de eu fazer C5, né? De eu fazer D5. Porque ele iria me inibir de fazer o lance D5, né? C4 aqui serve para inibir o seu adversário de fazer D5. Colocando pressão aqui no peão. Planejando aqui esse lance, né? E que a gente vai pensar numa forma ativa de jogar.
Lances que me chamam a atenção nessa posição são o lance bispo em F5 e o lance C6. Por via das dúvidas, vamos fazer o lance que desenvolve uma peça, bispo em F5, né? Que é o lance mais lógico. Impedindo aqui o lance E4. Nosso adversário aparentemente quer fazer o grande roque. Aqui eu quero fazer o lance E6. Em seguida fazer o lance C5, né? Por que eu vou fazer o E6? O E6 é para adicionar uma proteção extra para o peão. E o lance C5 é para romper no centro. Então vamos seguir com E6, adicionando uma proteção ao peão. E aqui eu creio que ele esteja planejando fazer o lance B4 para impedir o C5. Então uma forma de você questionar esse lance é jogar o B5 imediatamente, né? Perdão, o C5 imediatamente, né? O lance dele é muito interessante, né? Ele quer trazer um incômodo aqui para o meu rei, jogando o bispo em B5. Então uma forma de você impedir é desenvolvendo o cavalo ou jogando diretamente aqui o lance A6, né? Eu não quero fazer um lance passivo como o lance A6. E afinal, se ele trocar esse bispo pelo meu cavalo, vai ser muito bom, né? Porque eu vou ter um par de bispos. Então, nesse caso, eu vou jogar cavalo em C6. E aqui, até agora, meu adversário estava jogando muito bem, né? Até agora ele estava jogando fino. No entanto, quando ele faz aqui o lance F3, já interroga um pouco, né? Porque esse lance tem o único intuito de fazer E4. Ok, é um lance que tem sentido, né? Mas e se eu tomar o peão central? Se eu tomar o peão central, esse lance apenas enfraqueceu a posição dele, né? E aqui, inclusive, eu creio que eu já ganhei um peão, né? Porque vamos calcular aqui agora, porque é um lance crítico, né? Eu tomo, ele toma, e eu jogo dama aqui em B6. Atacando esse ponto e esse ponto. Eu creio que ele pode fazer o grande roque, só que vai ser arriscado, né? Fazer o grande roque. O grande roque defende tudo, né? Mas eu creio que é arriscado fazer o grande roque. Vamos entrar nessa linha. Vamos tomar. Tem um pequeno problema apenas, né? Eu não calculei esse lance. Que eu tive um erro de cálculo, então. Que eu creio que é exatamente o que ele vai jogar. Mas nesse caso a gente ganha o par de bispos, né? Vamos seguir com essa ideia. Então em B6. Até agora meu adversário jogou bem, apesar do cavalo em C3 e o lance F3, eu creio que ele jogou muito bem até agora. Ele abdicou aqui do bispo. Vamos aceitar. A gente já tem um bispo. Que ele não pode interpor, né? E se ele jogar bispo em B5, a gente vai ter os dois bispos, né? O que no final já dá uma certa vantagem. Claro, a gente vai ter que ir trocar as damas, né? Porque meu rei ficou um pouco exposto. Mas no final aí já tem uma certa vantagem, né? Com o par de bispos. Porque eles jogam bem, né? Posições abertas.
Exatamente, ele está encontrando os lances. Vamos fazer aqui o lance A6, questionando o bispo. Ele tomou. E aqui, caso eu tome de peão, ele vai jogar esse lance, né? Dito isso, eu vou tomar de dama. Que também mantém aqui a coluna aberta, né? O cavalo agora está preso nessa casa. Se ele sair, eu ganho o peão. Bem, aqui a gente pode postergar um pouco o roque, né? Porque nosso rei não está aqui sofrendo ataque. Inclusive, eu posso fazer um roque artificial, né? Jogar esse e em seguida atacar o rei dele, né? Que eu gosto. Então a gente não vai definir o roque ainda. A gente vai fazer uma armadilha aqui para ele. Vamos jogar a torre em C1, C8, né? Perdão, a gente está de negras. Vamos deixar que ele defina o roque. Vamos fazer uma armadilha, né? E agora que ele definiu o rock, eu vou jogar. Eu gosto desse lance. H5. Em seguida, eu tenho um mini plano aqui, né? De bispo em D6. Rei aqui em E7 e trazer a outra torre, né? Para iniciar um ataque aí contra ele. Temos aí um mini plano, né? Como a gente é o jogador favorito, né? Supostamente, porque supostamente ele tem um rate de 1600. Como a gente é o jogador aí favorito, a gente tem que jogar por ataque, né? Esse lance aqui, H5, foi para impedir que quando eu jogue bispo em D6, ele tenha a entrada da dama, né? Que aí vai paralisar o meu ataque. Então, imediatamente, aí eu jogo H5 para tirar o bispo e depois iniciar o ataque. Esse lance dele foi interessante, mas no momento eu não quero esse peão, né? Eu quero atacar. Bispo em D6, já apontando aqui para a ala do rei. Ele tá fazendo certinho. E aqui agora eu vou jogar esse lance, né? Eu pensei aqui nesse, mas o rei vai ficar sobre ataque descoberto, né? Do cavalo aqui. Então talvez esse seja mais promissor. Esse daqui também parece ser bom, né? Pra impedir que ele avance o peão. Vamos jogar. Em seguida eu quero passar a torre para G. Torre de C em G, né? Tem que falar certo. Em seguida eu quero jogar a torre de C em G8. E iniciar aí o ataque. Perceba aí que o meu rei está ultra seguro nessa posição, né? Por causa principalmente do par de bispos. O par de bispos protege bem o rei. Criei meio que um rock artificial aqui.
Ele tá jogando certo. Vamos passar aqui a torre para a coluna aberta. Afinal, foi por isso que a gente abriu o caminho, né? E temos aí uma boa posição. Ele agora precisa urgentemente começar a avançar a ala dele aqui do... A ala da dama, né? Começar a iniciar um ataque para cima do meu rei. Exatamente, ele tá indo bem. Bem, um lance que me chama atenção aqui de imediato é o lance H5. Vamos jogar. Impedindo que ele avance, né? Ele imediatamente iniciou o ataque. Exatamente, ele tá fazendo certo. Bem, vamos tomar. Esse aqui eu vi, mas eu tenho cheque, né? Tirar a dama com cheque. Em seguida eu fecho, né? E aqui eu acho que ele perdeu o peão, o cavalo. Partida complicada. Aqui eu acho que eu consigo uma iniciativa boa, né? Vamos tomar. Porque agora eu entro com... Agora eu entro com a dama, né? Ameaçando mate. Comecei mate em 1. Nossa, nosso tempo aqui tava quase acabando já, né? Bem, aqui eu acho que a gente pode arrematar a partida, né? Dama toma F3, torre cobre, seguido de dama em G2, mate. Então aqui a gente já tem o arremate, né? Dama toma F3, torre cobre, seguido de dama toma G2, mate. Vamos arrematar. E aqui o nosso adversário abandonou, né? Bem, esse adversário aqui me surpreendeu, né? Eu achei até que eu ia ficar mal contra ele aqui, quando ele jogou o lance C4. Mas aparentemente foi um blunder, né? Vamos ver aí o relatório. Ganhamos 300 pontos de rating. Vamos ver aí a análise. Parece que teve bastante precisão aí da parte dele, né? Vamos puxar aqui. A gente não errou. A gente fez 3 imprecisões, mas nenhum erro. Fizemos 94% de precisão. E o nosso adversário fez 83% de precisão, né? Será que aqui mostra um relatório igual ao do Chess.com? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Eu lembro de ter visto isso em algum lugar. Bem, não mostra. Então esse é o relatório aqui do Lichess, né? Ele fez 7 imprecisões e 2 erros. Nós não fizemos 3 imprecisões, nenhum erro e uma capivarada, né? E a perda média de 100 peão aqui indica o quão bem você jogou nessa partida. Ou seja, a cada lance eu perdi 16, foi a minha perda média de 100 peões. 100 peões é um peão dividido por 100. Ou seja, 0.16 peão. Então a cada lance eu perdi 0.16 peão. E quem perde muito 100 peão significa que errou mais, né? Ele aqui perdeu mais de meio peão, né? A cada lance que ele fazia, ele estava perdendo
A cada 2 lances, ele perdia mais de um peão, né? Cada lance que o nosso adversário fazia, ele perdia mais de um peão. E para mim perder mais de um peão, aqui no cálculo, eu deveria, entre 15, 30, 60... Eu deveria fazer 7 lances aqui para mim chegar a perder um peão. Ou seja, isso indica aqui a força de um jogador, né? Esses 100 peões aqui indica muito a força do jogador. A cada 2 lances ele perdia mais de um peão. No meu caso, a cada 7 lances eu podia perder mais de um peão. Ou seja, realmente aí é um indicativo, né? É interessante aqui esse recurso do Lichess. Vamos ver aqui a partida, né? Vamos ver aqui quais foram os erros dele. E também livro, né? Eu acho que aqui no Lichess tem os livros. Eu não lembro quem envia isso daqui. Eu acho que era... Como é que é? Como é que faz para ver o livro mesmo? Achei aqui o recurso para você ver o livro. Vou explorar aqui, né? Bem, aqui temos, ele fez D4, fizemos cavalo em F6, seguiu com cavalo em C3, não é a melhor linha, mas perceba aí que tem jogadores muito fortes que jogam isso também, né? Aqui embaixo você tem, opa, descer à toa aqui, né? É só descer por aqui. Tem o Caruana contra o Guiri, né? Que deu empate, normal do Guiri. Tem aqui do Medjarov jogando-se de brancas, o Magnus Carlsen jogando-se de brancas, né? Ou seja, é uma linha aí a se explorar. Não é exatamente um erro, mas no geral você quer fazer aqui C4, né? E não tapar com o cavalo. Seguimos aí com D5, melhor lance, né? Perceba aí que a estatística diz que já está melhor para as negras. Vamos seguir aqui até o último lance de mestre. Ele ainda está jogando aqui na teoria de alguns mestres, né? Mas aqui são mestres mais fracos, né? Vamos ver onde que... Até o super grande mestre, né? O último super grande mestre. Aqui ainda tinha partidas de super grandes mestres, né? Tem aqui do Nakamura. Apareceu aqui esse troço aqui na frente. Que mais nos incomoda do que ajuda, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Isso. Diminuiu muito. Tem partidas aqui do Nakamura contra o Mamedjarov. Que os únicos aí mais fortes, né? Não tem mais outros tão fortes. E o Nakamura ganhou, né? Nakamura aí também é um jogador por excelência. O adversário seguiu uma linha diferente, né? Mas ainda tem teoria. É incrível. E aqui, então, ele fez o lance A3 e foi o último lance de livro. E perceba aqui que a barrinha indica que essa posição já é superior para as negras, né? Então eu aconselho muito você jogar aqui contra esse esquema que ele está fazendo, jogar essa sequência que eu fiz, né? Aqui ele te deu liberdade de tirar o bispo, né? Quando ele faz aqui C4, já fica um pouco mais complicado você tirar esse bispo, né? Porque começa a ter uns ataques aqui muito fortes de dama, de bispo e de cavalo, né? Começa a ter esse tipo de pressão. Então, quando seu adversário faz C4, esse bispo aqui às vezes vai ser melhor, né, nessa casa aqui, na casa de C8. Quando seu adversário não faz o lance C4, você pode se sentir confortável, né, para tirar o bispo. Aí fica aí uma lição, né, um ponto interessante. E aqui foi o último lance de livro, né, que ele jogou A3 e saiu da teoria. Ele saiu aqui, dos lances de mestres. E, infelizmente, aqui no Lichess eu acho que não tem esse negócio de lance brilhante, né? Não tem lance que exclama duas, infelizmente. Ou eu não sei como é que faz, mas eu creio que não tem o lance que exclama duas. Então vamos seguir aqui o resto da partida, naturalmente. Aqui, mas aqui o site indica qual que foi melhor, né? Ele gosta do F3. Não, ele não gosta, né? Que ele indica que esse era o melhor. F3 é uma imprecisão. Tá, então a gente analisou bem na partida. Percebeu aí que a barrinha já subiu um pouco, né? E aqui a gente castigou bem. O melhor é você tomar. Toma. E dama, exatamente, dama aqui. E aqui ele tinha que jogar isso direto, né? Eu não entendi. Eu acho que ele só quis quebrar a minha estrutura mesmo, mas isso nos deu possibilidade de ataque, né? Ele só quis quebrar aqui mesmo. Então ele quebrou, né? A gente tomou e percebeu que nossa vantagem subiu. Por quê? Porque ele já abdicou do primeiro bispo, né? E agora ele vai abdicar do segundo bispo, né? Tomei de dama, melhor. Aqui eu já tinha essa ideia, né? No entanto, aqui eu segui um conceito muito interessante, né? Ok, pode ser um conceito de armadilha, mas aqui a minha ideia foi, eu não vou fazer esse lance imediatamente, porque senão ele vai ficar com medo de rocar, né? Ele vai ficar com medo de fazer o pequeno rock, ele vai fazer o grande rock. Então a minha ideia aqui, ok, eu joguei aqui pelo golpe, né, pela sujeira, mas a minha ideia aqui foi, primeiro, fingir, né, que eu quero botar pressão nesse peão.
que não é o melhor lance, com certeza uma imprecisão, e ele quase iguala, né? Vocês não devem fazer isso nas suas partidas, porque ele quase igualou. E talvez, caso ele fizesse o grande rock, fosse bom pra mim, porque depois ele veio com um ataque muito forte também aqui no flanco dama. Então, aqui, imediatamente, o lance H5 era bom, né? Até porque ele já podia começar uma expansão, né? Eu fui pelo golpe, né? Eu joguei aqui o lance torre C8. Ele fez o rock e agora sim chegou o H5, né? E aqui o... Ah, nossa! Ah, mas não, né? Ele podia tapar aqui, né? Eu pensei que ganhava a torre, mas ele tem esse lance. O computador vai argumentar que quando ele faz isso, ele enfraquece, né? As casas claras. Mas eu prefiro esse daqui mesmo, né? Muito embora não seja o melhor, e isso possibilita ele igualar, né? Mas negras ainda superiores, né? Aqui eu pensei nesse lance, mas esse daqui me pareceu esquisito, né? Eu deixar o rei. É que eu não entendi muito bem porque o computador me critica, porque eu não gostaria de deixar o rei nessa situação aqui, né? Afinal, está vindo lances como esses, né? Que atacam 2 vezes aqui. E perceba a cravada, né? Eu não vou poder tomar. Então eu joguei esse lance aqui que o computador não gosta, mas negras continua com a vantagem, né? E aqui ele devia encontrar um lance muito difícil, né? Que é a volta do cavalo. Ele não encontrou. Ele foi para esse lance. Vamos ver se eu joguei bem, né? Eu joguei H5. Não, eu joguei torre em G. O computador não gostou muito, mas negros continuam com uma forte vantagem, né? Ele tirou o cavalo, ele viu a ideia do computador. Ok, o computador preferia para essa casa, mas a gente tem que concordar que essa aqui é bem mais humana, né? Esse lance aqui seria o lance daquele grande campeão mundial do Tigran, né? Do Tigran Petrosian. Esse lance aqui seria do Tigran Petrosian, né? Botar o bispo lá para a última fileira. Para a fileira do fundo, né? A gente fez o H5 e ele veio com a pancada, né? Só que essa é uma pancada fora de hora, né? Ele não prestou atenção no detalhe, né? O rei dele está exposto. Então aqui o computador sugere, primeiro, que ele faça esse lance e depois solte a pancada, né? Ele não viu essa sequência, então a gente aceitou, a gente tomou. Ele veio certo, né? Ele veio com avanço, porque ele não estava vendo o cheque, então na cabeça dele ia dar certo. Só que aqui a gente tem um detalhe, né? O cheque, um passinho pro lado com a dama. O computador gostou, melhor lance. A subida do peão. E aqui ele já tinha que entregar o cavalo, só que ele jogou esse lance. Aqui a gente toma. Aqui ele não podia tomar, porque a gente fica muito ganho, né? Não, ainda não é sequência de mate. E aqui ele devia entregar a dama, por você ver como é que a posição é tão complexa nessa posição aqui. Ele deveria entregar a dama, né? Ele deveria trazer o cavalo para defender o mate e entregar a dama. Na verdade, aqui ele ia perder a torre também. Por isso que a gente está tão ganho. Olha a sequência que tem aqui. Eu jogo esse, ele volta o cavalo. Eu tomo a dama e continuo ameaçando o mate. Só que aqui ele tem que jogar esse lance, né? Aí a torre ataca a dama e impede o mate. Só que aí eu tenho esse lance. Torre toma cavalo com cheque. Rei toma ou torre toma. E aí eu ganho a torre dele que está aqui em E2. Ou seja, ele ia perder muito material, né? Com certeza ele não ia jogar isso. Então ele jogou mais natural, trouxe a torre, só que agora ele tá levando mate, né? Mate em 2. Dama toma. Ele ia ter que cobrir de torre e nessa posição nosso adversário aí abandonou a partida. Bem, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, né? Trazendo aí um conteúdo novo pro canal, que é o Partidas aqui no Lichess. Eles dizem que o rate aqui no Lichess é um pouco mais inflacionado, a gente vai ver isso no decorrer da série. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, falou!